Olha, eu aqui de novo. Pessoal, falar de memória volátil é falar daquele tipo de memória que só armazena informações enquanto o computador estiver ligado. Desligou, interrompeu o fornecimento de energia elétrica, o que estava gravado, estava passado, gravado em uma memória volátil, é apagado e perdido, tá? Se eu estou afirmando que memórias voláteis só tem a RAM, cache, registradores e memória virtual, qualquer outra memória que não seja uma destas será do tipo não volátil. Memória ROM não volátil. HD, HDD ou disco rígido não volátil. Pendrive, cartão de memória, SSD, NVMe M2, fitas ou mídias de backup, CD, DVD, Blu-ray. Só que assim, ó, além do termo não volátil, a banca também pode usar o termo permanente. Só que eu quero que vocês entendam que quando a banca usa o termo permanente, não quer dizer que a informação permanece para o resto da vida, não, tá, gente? Isso quer dizer que a informação ela permanece gravada mesmo após o computador ter sido desligado. Gente, quando você desliga um computador, o que está no HD é apagado, é perdido ou permanece? Permanece. Quando você desliga um computador, o que está no pendrive é apagado, é perdido ou permanece? Permanece. Então, o permanente é nesse sentido, tá, gente? Não confundam, pelo amor de Deus. E olha, caiu na prova DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, a banca está falando de memória RAM. Caiu DDR, marca memória RAM, sem medo de ser feliz, ok? Quanto às memórias, treinar é brincar, né? Quanto às memórias da geração do tipo DDR, ele está fazendo perguntas sobre DDR. Se ele está fazendo perguntas sobre DDR, eu já sei que ele está falando sobre memória RAM, que é uma memória do tipo volátil, tá? Quantas memórias da geração ou tipo DDR, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. E assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Primeiro item. As memórias DDR são tipicamente memórias ROM? Não, são memórias RAM. Falso. Os computadores atuais utilizam da memória DDR7? Não, DDR5. Talvez um dia. Falso, falso, gabarito, letra D de dado para essa questão. Ok? Tem mais? Tem. Gente, quanto às mídias para armazenamento de dados, existem vários dispositivos de armazenamento volátil. E os não voláteis, ou permanentes? Assinale a alternativa que apresenta o único dispositivo abaixo que é volátil. Então, bora lá. Destacar o ponto focal. Único dispositivo abaixo que é volátil. Tá? Que é volátil. SSD, não volátil. HD ou HDD, não volátil. Pendrive, não volátil. Memória cache, volátil. Gabarito, B de bola. Tudo bem? Onde é que a gente encontra isso no material que nós estamos estudando? Nessa tabelinha, ó, gente. Estão lembrados dessa tabelinha? Aqui à esquerda eu tenho. Qual foi o gabarito? Acho que foi cache, né? Cache como memória volátil, HD como não volátil, pendrive como não volátil, SSD como não volátil. É essa brincadeirinha, simples assim, tá? É simples assim. Eu acho que era isso que tinha lá. Vamos confirmar? Mas, ó,
HDD, pendrive e SSD. Não volátil, não volátil, não volátil. O único que é volátil aqui é memória cache. Além de memória cache, lembrar que você tem memória RAM, você tem registradores. E, eventualmente, a banca também pode cobrar memória virtual. Tudo bem? Gente, qual é a relação? Nós já sabemos a resposta. Qual é a relação, tá, entre as principais memórias no que se refere a velocidade e capacidade de armazenamento, tá? Então, ó, velocidade e capacidade de armazenamento é inversamente proporcional. Pessoal, aquilo que é rápido armazena pouco. E aquilo que armazena muito é lento. Qual é a memória mais rápida de todas? Os registradores. Se ela é a de maior velocidade, ela também vai ser a de menor capacidade de armazenamento. A segunda memória mais rápida é a memória cache, depois vem a memória RAM, e por último, todas as memórias auxiliares, todas as unidades de armazenamento. HD, SSD, CD, DVD, pendrive. O que pode acontecer aqui é a banca cobrar depois a diferença de velocidade entre esses dois. SSD é mais rápido e HD é mais lento. Tudo bem? Mas ambos são de menor velocidade se comparado à memória RAM. Ok? Vamos falar agora das unidades de armazenamento? Gente, caiu na prova, unidade de armazenamento é a mesma coisa que memória auxiliar, é a mesma coisa que memória secundária, é a mesma coisa que memória permanente, porque elas são do tipo não volátil e a informação permanece mesmo após você ter desligado o computador. E por armazenarem muitas informações, elas também são chamadas de memória de armazenamento em massa ou memória de massa. E olha, lembrar também, gente, que toda unidade de armazenamento é um dispositivo de entrada e de saída. Eu estou falando de quem? Do antigo disquete ou disco flexível, do CD, do DVD, do Blu-ray, do HD, HDD, o disco rígido, ou Winchester, do SSD e do novo NVMe e M2, pendrive, cartões de memória e das mídias de backup. Candidato, o que é um pendrive? Uma unidade de armazenamento. O que é um pendrive? Uma memória auxiliar. O que é um pendrive? Uma memória secundária. O que é um pendrive? Uma memória permanente. O que é um pendrive? Uma memória não volátil. O que é o pendrive? Uma memória de armazenamento em massa, que não falta nome. E o que é um pendrive? Um dispositivo de entrada e de saída. Bem, quando foram lançados os HDs do tipo SSD, que são HDs de estado sólido ou unidade de estado sólido e que não possui partes móveis, e já que não possui partes móveis, comparado ao HD SATA, eles possuem maior resistência a falhas e gastam menor energia elétrica. Esse tipo de HD, gente, ele é muito, mas muito mais veloz se comparado ao HD SATA. Então, gente, entre o HD SSD e o HD SATA, o de maior velocidade é o SSD. Só que aquilo na informática que é rápido também é caro, tá? E nós aprendemos que velocidade e capacidade de armazenamento é inversamente proporcional. Então, se o HD SSD é de maior velocidade, o de maior capacidade de armazenamento é o HD SATA. Basicamente, gente, nós já estamos falando aqui do coelho, que é muito rápido, com o elefante. Elefante.
que tem uma capacidade de carregar uma maior carga. Tudo bem? E esse disco daqui, ele fica girando, pasmem, 120 vezes em 1 segundo. Então é muito mais fácil ele quebrar e ele gasta muito mais energia, porque ele tem que ter um motor para movimentar essa porcaria toda. Tudo bem? Ah, desculpem. E nós vimos lá atrás, eu só estou dando um repeteco, tá, gente? Isso nós vimos, que o SSD é memória do tipo eletrônica ou memória flash, e o SATA é HD do tipo magnético. Lê e grava informações através de um campo eletromagnético. Tudo bem? Vamos resolver questões? Deixa eu ampliar aqui, ó. Assinale das alternativas abaixo a única que identifica incorretamente uma das características técnicas básicas sobre o SSD. Ele quer o errado para o SSD, tá, gente? A pior desvantagem do SSD é o fato dele poder danificar-se com possíveis falhas mecânicas. Gente, se o SSD não tem partes móveis, como é que ele vai ter falhas mecânicas? Tá? Bem, peraí, eu não vou eliminar, eu vou marcar. Ó, ele quer o incorreto, tá? E a banca está dizendo que a pior desvantagem do SSD, pelo fato de possuir falhas mecânicas, é dele se danificar. Mas ele não pode ter falhas mecânicas, gente, porque o SSD é sem partes móveis. Então, se ele quer o incorreto, eu já achei o incorreto, é a letra A. Mas vamos ver os outros para ter certeza que estão corretos. O custo por gigabyte é mais alto no SSD se comparado ao HDD. Sim, SSD é mais caro. E os atuais HDDs, discos rígidos, conseguem armazenar muito mais dados do que um SSD comum? Sim, HDD armazena mais. D. O pior SSD será pelo menos 3 vezes mais rápido do que um disco rígido de boa qualidade. SSD é mais rápido do que um HD normal. E letra E. O SSD recebe esse nome para se diferenciar do HDD, já que não possui partes móveis. Exatamente. Gabarito para essa questão, letra A. Embora, gente, mais uma questãozinha, tá? Aqui dá para botar minha carinha junto com vocês. Esse tipo de dispositivo de armazenamento de dados é o mais recente, então moderno. Se é moderno, gente, tem que ser, mais recente. Se é moderno, tem que ser memória flash ou eletrônica, tá? São as tecnologias mais modernas. Flash e eletrônica é a mesma coisa. E aí eu já matei a questão, né? Já matei, ó. DVD é óptico, tá? HDD é magnético. DVR é um aparelho para gravar vídeo, não. E SDD não existe. Então, óbvio, mas bora lá, ó. Utilize uma tecnologia conhecida como memória de estado sólido, SSD, por não possuir partes móveis, SSD, apenas circuitos eletrônicos que não precisam se movimentar para ler ou gravar dados. Tudo aponta para SSD, gabarito para essa questão, letra B de bola. Gente, terminamos até cedo esse bloco, né? Esse bloco foi bem rápido, tá? Eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Claro que nós vamos ter blocos específicos, comentando apenas questões da banca de vocês, mas pelo menos o nosso objetivo é introduzir um pouco da teoria do que é cobrado em provas de concurso público e como essa teoria é aplicado em prova, tá?
Aguardo vocês no próximo bloco, gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. E olha, acreditem que essa vaga já é de vocês.